Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Olá, Marcelo, obrigado por divulgar os vídeos. Preste bem atenção no que nós vamos falar hoje, que é uma continuidade do livro de Jeremias. E quando você tiver tempo, você leia, e através dos vídeos que eu faço, você vai ter um bom entendimento das coisas. E aí você vai entender por que dos acontecimentos hoje em dia. Quando você lê o livro de Jeremias, e aí você sentar e com os olhos abertos ou fechados, você fizer uma comparação, você fizer uma análise da igreja atual, você vai perceber que as coisas se repetem, que a história é a mesma, só mudam os personagens. No capítulo 21 do livro de Jeremias, depois você deve ler, você vai ver mais uma vez Deus dizendo que era contra o rei Zedequias, o rei de Judá. Você vai ver isso. Você vai encontrar no capítulo 21 Deus dizendo para ele: olha, eu coloco diante de você o caminho da vida, o caminho da morte. Você escolhe qual que você quer. Por várias vezes e por muitos anos, Zedequias teve a oportunidade de escolher a vida. Ele tinha que se submeter ao rei da Babilônia e nada mais. Mas ele não quis. Como eu falei no vídeo anterior, ele teve medo por causa dos seus conselheiros. Os conselheiros não deixavam Zedequias fazer o que era certo. Zedequias sabia que o profeta Jeremias era de Deus. Jeremias até pedia oração. Zedequias pedia até a oração a Jeremias. Mas existia a corte, os auxiliares, os puxa-sacos. E foram esses puxa-sacos que fizeram a cabeça do rei a não obedecer a Deus através do profeta. Então Deus disse para ele: eu vou ser contra você. As suas armas, a sua aliança com o Egito não será suficiente para você morrer ou perder tudo. Mas Deus não avisou isso hoje e aconteceu ontem. Ou avisou isso hoje e acontecerá amanhã. Não. Deus deu tempo, como Deus dá tempo. Para mim e para você. Eu já disse e vou repetir. O problema do ser humano não é fé. É ignorância. O problema do ser humano não é ir ou não ir a uma igreja. O problema do ser humano é que ele não quer ouvir a verdade. É só isso. Sabe por quê? Porque a verdade, ela vai requerer de você muitas coisas. A verdade, ela vai requerer de você, bom dia, Pedro, muitas coisas que você não quer fazer. Como, por exemplo, parar de mentir, adulterar, fornicar, pecar, enganar. São coisas que o ser humano não quer parar de fazer. Então a verdade para ele não é bem-vinda. Porque ele vive numa sociedade de mentira, de engano, de hipocrisia, dentro da igreja. Então a verdade,
é muito pesada para quem gosta da mentira. Quando Deus disse para Zedequias que ele seria escravo, ele não acreditou. Ele mandou prender e quase matar o profeta Jeremias. Só que Deus não deixou. Jeremias foi preso várias vezes. Foi maltratado, passou fome, passou frio, calor, sede. Mas Deus não deixou ele morrer. Porque Deus havia avisado a Jeremias: eles vão ser contra você, mas eu não vou deixar eles te matarem. E com isso, as oportunidades foram dadas, como são dadas para mim e para você. Por que Deus está contra a igreja hoje? Da mesma forma que ele esteve contra o povo dele no passado. E aí eu volto à velha história, né? Você acha que quem está contra você é o diabo. Você acha isso? Não. Quem está contra a igreja hoje é Deus. Esse evangelho moderno, barato, causa a ira de Deus. A ira, como a idolatria, como a mentira, como o adultério, a fornicação. Isso causa a ira de Deus. E está escrito aqui na Bíblia. Deus diz: eu não vou ter misericórdia de vocês. Esse é o problema seu. Você acredita que Deus é muito bom. Você acredita que Deus é muito misericordioso. Que você erra, você peca, você mente, você engana. Depois você vai na igreja e pede a misericórdia. E o pastor malandro, ele manda você botar uma oferta. E sim, igualzinho à igreja católica. Igualzinho. Não tem diferença. Hoje é dia, domingo. Hoje a igreja católica está lotada. As igrejas evangélicas também. Mas aí, vamos analisar as coisas. Qual é o tipo de evangelho que é pregado hoje nas igrejas? Qual é o tipo? É o verdadeiro? É o que combate o pecado? A idolatria? Não. O evangelho hoje é um evangelho de autoajuda. Essa é a realidade. Aonde você chega e o pastor diz que você vai ser o bambambam na sua vida. Fácil, né? Muito fácil. Aí você, eu gostei desse pastor. Ele me botou para cima. Você gostou do pastor. Mas você não vai obedecer. O rei Zedequias, ele sabia que Jeremias era o profeta, ele pedia oração, ele pedia conselhos, mas ele não praticava, que é o caso de muita gente hoje. Sabe por quê? Porque tinha os puxa-sacos em volta do rei. Como hoje os líderes do Brasil, em especial, eles estão rodeados de puxa-saco. Eles continuam mentindo, enganando, campanha todos os dias, promessas que vai arrebentar, que vai mudar a sua vida todo dia, e aí os puxa-saco diz: vai arrebentar. Muito forte. São os puxa-saco. Ninguém fala a verdade. Ninguém diz para o líder, apesar que ele sabe, né? Mas ninguém diz: olha, a gente está perdendo gente. A gente criou um circo. Se a gente não der água, ninguém vem. Se a gente não tocar no manto, ninguém vem. Os puxa-sacos não falam isso. Porque os puxa-sacos, eles estão sendo beneficiados pelas iguarias, pela boa vida, pelo bom salário. Então, essas igrejas estão como o rei Zedequias. Elas estão perdendo, estão sendo envergonhadas. O rei Zedequias,
ele ficou cego. Ele perdeu a família dele, os filhos, as mulheres, tudo. Ele ficou cego e escravo. Quer dizer, ele não quis perder por um lado, acabou perdendo pelo outro, mas não foi por falta de aviso. O rei Zedequias, obrigado, dona Lica, o rei Zedequias, ele, no seu trono, ele pensava no profeta. Ele tinha certeza que Jeremias era o enviado de Deus. Tanto é que, às vezes, ele mandava chamar Jeremias escondido. E ele dizia, me fala o que Deus tem para mim. E Jeremias repetia, ora, Deus diz para você se entregar ao rei da Babilônia, para você se salvar, você, o povo e a sua família. Aí ele ficava revoltado, porque ele não queria ouvir a verdade de Deus. Ele queria ouvir palavras aprazíveis, palavras bonitas, como é você. Você quer ouvir o pastor dizer que você vai arrebentar. A história é a mesma. Não muda, só muda o nome e os personagens. Leia a Bíblia. Deus ficou contra o seu próprio povo várias vezes. Deus está contra a igreja moderna. Escute o que eu estou dizendo para você. E você é cúmplice. Você é cúmplice porque você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua frequência. Você é cúmplice. Eu não estou mandando você sair de igreja A ou B. Mas procure um lugar aonde não estejam enganando você. Que tem, claro que tem. Tem vários pastores pregando a verdade. Mas você não quer a verdade. Você quer todo domingo fazer parte de um teatro, de um circo, de uma Disneylândia. Aonde quem te oferece mais é aonde você vai. Quem canta mais bonito é aonde você vai. Mas não quem prega a verdade. Jeremias nunca desistiu da verdade. E o rei Zedequias nunca desistiu de acreditar nos puxa-sacos. Essa é a grande realidade. Eu já falei para vocês e vou repetir. Às vezes eu chegava em determinados lugares, eu fechava a minha cara. Para que os puxa-sacos não chegassem dizendo, oi bispo, poxa, o senhor é maravilhoso, olha, o senhor é demais, parabéns, piriri, piriri. Então eu já fechava a cara, os puxa-sacos não chegavam. O problema de Zedequias foi dar ouvido ao puxa-saco, ou aos puxa-sacos, que os líderes hoje do Brasil fazem. Eles dão ouvido àquela multidão de puxa-saco que diz que vai arrebentar, que está ligado, que Deus é com a gente. E isso não é verdade. Não existe milagres, não existe pessoas convertidas. E uma força tremenda, e ameaça, e obrigações para manter os obreiros, para manter os pastores. Vamos pagar muito bem aos pastores para eles ficarem com a gente. Então tem pastor ganhando 10, 15, 20, 30, 40 mil reais. Você acha que o cara vai sair? Não. Ele vai ficar, porque é onde que ele vai ganhar esse dinheiro se nem médico ganha esse dinheiro? Então, o líder, mal abrir a boca, o puxa-saco está dizendo, muito forte. O líder nem abriu a boca. Quando eu fazia reunião com os pastores, eu sempre perguntava a todo mundo o que eles tinham para dizer. Aí quando algum engraçadinho dizia, bispo, muito forte, eu falei, seu animal, eu não trouxe você aqui para você dizer isso. Aí se o outro falasse, bispo, tá ligado, aí é de animal para cima que eu chamava. E eu não convidava mais para reunião. Porque imagine,
Você gasta dinheiro para fazer uma reunião, para abençoar o povo, para ter inspiração, e vem os animais para dizer, tá ligado, é muito forte, vai arrebentar. Então eu sempre fui assim. O puxa-saco, você nem abriu a boca, ele já está elogiando o seu cabelo. Ah, que cabelo bonito, missionária. Ai, pastora, que cabelo sedoso. Você está com a pele tão bonita, missionária. São os puxa-saco. Então a igreja está rodeada de puxa-saco. Eu vou repetir a história. Veja por que Salomão caiu. Veja por que os reis da Bíblia caíram. Veja por que Zedequias perdeu tudo. Por causa dos puxa-sacos. Mas ele tinha a verdade, através de Jeremias. Eu estou dizendo para você a verdade. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Deus está dando tempo. Mas a misericórdia de Deus tem limite. Na igreja moderna é ilimitada. Você acredita se você quiser. Mas eu posso provar na Bíblia que a misericórdia de Deus tem limite. Mas na igreja que você frequenta, que você sustenta, Deus é bom todo o tempo. Deus é o seu empregado todo o tempo. Hoje é dia. Hoje é dia. Muita música. Para no final, os puxa-sacos de falar muito forte. E assim é a vida. Eu pergunto, onde estão os milagres? Por que tem que se fazer tanta força para trazer as pessoas na igreja? Quando Jesus não fez, quando os discípulos não fizeram, quando os profetas não fizeram? Por que tem que ameaçar as pessoas? Por que tem que impedir das pessoas falarem com A ou com B? Você já pensou nisso? É porque Deus não está mais aí. Só o nome dele. Mas o espírito dele já não age. O que age é o espírito, a força do homem. Acredite se quiser. Pode dizer que eu sou caído, perturbado, endemoniado, que eu sou do outro planeta. Você pode dizer o que você quiser, porque disseram isso de Jeremias. Se Jeremias vivesse hoje, ele seria chamado de caído, de falso profeta, de velho, profeta de uma mensagem só. Ele seria chamado tudo isso, de louco, de perturbado. Se Jeremias vivesse hoje, essa igreja moderna o condenaria como ele foi condenado no passado. Porque a verdade é assim. A verdade cria ódio. O amor que a verdade cria é assim. Mas o ódio que a verdade cria é gigantesco. A verdade não cria muitos amigos. A verdade, ela cria para a gente um mundo seleto, um mundo pequeno. Você, Deus, talvez a sua esposa, o seu marido, talvez os seus filhos, e alguns que você conta na palma da mão. Esse aqui, eu sei que ele gosta de mim, esse aqui eu sei que eu posso contar com ele. Mas a mentira não. A mentira é bem aceitável. Dá uma festa para você ver na sua casa. Dá uma festa. Vai até quem você não convidou. Entendeu? Ou não é verdade isso? Vai até quem você não convidou. E ninguém chega falando mal na festa, não é verdade? Falam depois que acabam a festa. Ah, porque o salgadinho muito pequenininho, muito ruim, estava muito salgado, com muita pimenta, estava com gosto de meio azedo, mas na hora todo mundo come. Mas depois que acaba a festa, além de ser você que vai limpar a casa, eles vão falar mal de você. Dá uma festa. É igual enterro. Se existe um lugar falso, se chama enterro. Como Natal. São os dois lugares mais falsos que existem na face da Terra. Natal e enterro. Todo mundo se ama, todo mundo é bom. O falecido era uma belíssima pessoa. Excelente pessoa. Eu não sei nem porque que o falecido morreu, porque ele era tão bom, né?
Mas é falsidade. Mas você gosta disso. Você gosta de ambiente falso. A diferença entre eu e você é essa. Eu não gosto, obrigado, Ana Lica. Eu não gosto. A verdade é que liberta. Zedequias, ele perdeu a chance de ser salvo porque não quis ouvir a verdade. Porque a verdade faria ele perder, mas ganharia depois. Mas ele não quis por quê? Só você ler a história. Os puxa-sacos fizeram ele prender Jeremias. Os puxa-sacos são assim. E Deus não ficou do lado do povo dele. Como Deus não está do lado dessa igreja moderna. Acredite se quiser. Você está perdendo o seu tempo. Orando, e vigília para cá, e sobe monte para lá, e se veste de judeu para cá. Você está perdendo o seu tempo. Isso é circo. Circo. Porque não acontece nada. Nada. Você vê que as campanhas são as mesmas. As mesmas campanhas. E sempre a conversa é a mesma. Agora vai. Agora vai arrebentar. Você vem fazendo há 20, 30, 40 anos. Um rapaz falou para mim, bispo, os meus pais estão na igreja há 40 anos. Não tem nada. Se eu não ajudar os meus pais financeiramente, eles morrem de fome. 40 anos. E obreiros. Quantos estão assim? Quantos que você conhece que estão nessa situação? Ué, a campanha não é para resolver a situação? Eu não sou contra a campanha. Nunca fui. Eu sou contra a malandragem, a safadeza. Prometer uma coisa que não vai acontecer. Isso eu sou contra. Aí você olha, sempre é a mesma coisa. Portas abertas. A campanha do basta, do nunca. Agora a sua vida vai mudar. Sempre a mesma coisa. Você não estuda, você não guarda dinheiro, você não investe em você. Como é que você pode ter futuro? Como que você pode ter futuro na vida? Você acha que a igreja vai pagar o seu aluguel? Você acha que a igreja vai te sustentar? Veja. Obrigado, Kátia. Meu amigo, minha amiga, leia a história de Jeremias e os reis, em especial Zedequias. Zedequias perdeu tudo. Eu vi o filme aonde o rei Nabucodonosor pega carvão aceso e bota nos olhos de Zedequias. Carvão aceso. Só para você ter uma ideia, o sofrimento desse rei. Além dele perder as mulheres e os filhos na frente dele. Nabucodonosor pega carvão vivo, quente, e bota nos olhos dele. Sabe por que aconteceu isso? Mas Deus tinha avisado. Isso não aconteceu da noite para o dia. Zedequias foi avisado. É o que eu faço aqui, todos os dias. Os meus vídeos, eu falo. Sai dessa igreja moderna, procura uma igreja autêntica, de princípios. Busca isso, busca aquilo outro. Você não, porque você está cômodo. Você está... é muito longe. Essa está perto da minha casa. Já conheço o pastor. Eu chego lá, o pastor ora por mim, o pastor me chama de vovó, de meu querido, minha querida, minha irmã, na paz do Senhor, vai arrebentar, tá ligado? Eu já estou acostumado, bispo. Tá bom. Veja a história. Deus, eu digo para você, está contra, não é o diabo. Foi tempo que o diabo teve contra a igreja.
Hoje o diabo está a favor e quem está contra é Deus. E eu mostro na Bíblia, estou mostrando. Acredite se quiser. O rei Zedequias não quis acreditar. Como você. Você não quer acreditar. Você acha que eu sou um falso profeta, mentiroso, enganador, que eu estou cuspindo no prato que eu comi, que eu estou falando mal de pastor. Não. Você já viu eu dar nome aqui a alguém? Você já viu eu falar nome da igreja A, da igreja B, do pastor A, do pastor B? Não. Nunca vai ouvir isso. Porque eu não prego contra uma igreja ou contra um pastor. Eu prego a palavra de Deus. Veja, eu prego a palavra de Deus. Jeremias, ele não tinha nada contra o rei. Ao contrário, ele gostava do rei. Mas ele não podia deixar de falar a verdade de Deus. É o meu caso. Eu falo a verdade. Porque eu me libertei com a verdade. Eu não me libertei com campanha. Ou falando com pastor. Eu me libertei lendo a Bíblia. E também não estou dizendo que você não deve falar com o pastor. Lê a história, meu amigo e minha amiga. Foi trágico o final de Zedequias. Não por falta de aviso. Que é o seu caso. Você está na miséria, você está dependendo de político, de pastor, porque você gosta do engano. E hoje é dia, domingo, em muitas igrejas é o dia do engano. Não todas. Aqui nos Estados Unidos, se o pastor fizer as promessas que fazem no Brasil, ele vai para a cadeia. Porque o povo aqui é inteligente. Diferentemente do brasileiro, que é ignorante, na sua maioria. Aqui o pastor vai para a cadeia. Só ele falar que vai acontecer alguma coisa na sua vida e não acontece. Só ele falar isso. Processam ele, ele vai preso. Ou vai ter que pagar milhões de dólares de indenização. Assim de fácil. Mas no Brasil, o povo é ignorante. Ignorante em todos os aspectos. Com raríssimas exceções. Por isso que os políticos deitam e rolam. Os pastores, da mesma forma. Pense nisso. Leia a Bíblia. E se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. Divulgue o vídeo, porque nem isso você não faz. Aí você fica divulgando isso, aquilo, outro. Não agrega nada. Quem é da verdade, divulga a verdade. Quem é da mentira, divulga a mentira. Quem é do oba-oba, divulga o oba-oba. Eu divulgo a verdade. Porque eu sou amante da verdade, eu gosto da verdade. Eu não tenho problema nenhum de falar a verdade. Obrigado, Dona Lica. Tá bom, vou terminar, Cátia. Divulgue o vídeo. Está aí o número da conta. Se Deus tocar no seu coração, se Deus tocar, ajude-nos a seguir pregando a verdade. Divulgue o vídeo, ou os vídeos, e leia, para que você não tenha como inimigo o próprio Deus. Bom dia.